boa noite, bom dia, boa tarde, como vocês estão assistindo. Estamos aqui no nosso 12º episódio do podcast Elos Emocionais, Psicologia Familiar. Sou Helena Campos e o objetivo deste podcast com o meu bem João Cláudio Campos é o quê? É trazer a psicologia de uma forma mais leve para você. Todos os conteúdos que tem na psicologia a gente traz de forma leve. E aí, também dizer que hoje nós vamos falar daquilo que a gente ama falar, né, Chuchu? Dos nossos patrocinadores e do sininho. Calma, nós vamos... Ele é ansioso para falar dessas coisas, gente, vocês não têm noção. Mas vamos lá, é que hoje nós vamos falar de algo que a gente gosta muito, né? Principalmente dos nossos filhos. Peguei as pessoas, assim. Então, e aí trazer conteúdos mais tranquilos para você. Hoje você vai dar uma viajada aí na sua história de vida, vai voltar lá bem na sua vida intrauterina. Inclusive você que é mamãe aí, que é papai, vai entender quando você ficou grávido, quando você ficou grávida, como é que tudo isso funcionou aí dentro, né? E mais para que eu continue, eu vou agora passar para o bem, porque ele vai falar sobre os patrocinadores. Mas antes... siga-nos no Elos Emocionais, @Elos Emocionais no Insta. E também ative o sininho, se inscreva aqui no nosso canal, que vai ser muito legal poder avisar você de todos os conteúdos que estão vindo aí e os que já estão lá, que são conteúdos maravilhosos, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, vamos começar aqui à noite, o dia ou à tarde, dependendo do horário que você está nos prestigiando. Agradecendo aos nossos patrocinadores. Elos Emocionais Psicologia Familiar, não é nosso patrocinador. É o Master. É nós mesmos. A produtora 76 Alphaville, que é o espaço aqui onde nós gravamos aqui o nosso podcast, muito legal. Não perca tempo, se você quer divulgar o seu trabalho, fazer um podcast, passar informação pra galera, vem pra cá que a estrutura aqui é incrível. Além do mais, temos aqui o Fê e o Lucas aqui, que são os caras que manjam muito aqui. Animal. Vamos também agradecer nosso patrocinador master aqui, o nosso homem Fefo. 18 anos. Fefo Design, que diz a lenda que vai produzir agasalhos, assim que o tempo permitir. Mas, de qualquer forma, as camisetas da Fefo Design aí, eu acho que é Style, sei lá. Bom, siga lá o Fefo lá, ele vai colocar aí na legenda a forma de você poder adquirir as camisetas. E também o Espaço 76 aqui de Alphaville, onde no dia 27 de maio será o local onde nós vamos fazer o Elos Emocionais para Casais, aqui em Alphaville. Nós estamos chique demais, mano. Dia 27 de maio. Imagina o casalzinho de Guarulhos fazendo treinamento em Alphaville, num lugar mó top. Muito bom. E esperamos vocês. Que é casado, que tá namorando. Tá juntado. Que tá juntado, que tá indeciso e tudo mais. Vem aqui pro Vai ter que estar juntado, sozinho não pode ainda. 27 Sozinho vai de maio. ter o seu só pra você sozinho. Sozinho é outro treinamento, então, né? Mas é isso aí, gente. Vem aqui 27 de maio. Vai lá no Insta, chama a gente, que a gente vai dar todas as informações. Lá já tem bastante informação sobre o treinamento. Inclusive, hoje teve um Rios. É Rios? Rios. É chique, né? Esses nomes que eu ainda tô... Não, foi um corte. Foi um corte que virou Rios de um podcast que o John tá lá falando. Falei bonito pra legal, caramba. Nossa, me senti o máximo, o rei da internet. Vamos falar da convidada agora? Não, vamos ficar falando de novo. Vamos ficar falando... Gente, eu tô muito, muito feliz de estar recebendo aqui uma pessoa que é assim, a minha parceirona. Finalmente deu certo, né? Finalmente, porque a agenda dela, vocês não têm noção como que é a agenda dela, né? Tá toda concorridinha. Mas é uma pessoa, assim, maravilhosa. Sabe quando você tá trabalhando com ela e só no olhar a pessoa já te entende, você entende a pessoa? É essa pessoa que tá aqui na minha frente. Márcia Manso, seja muito bem-vinda. Marcinha, bem-vinda. Ela tem uma... Ela vai se apresentar, mas eu tenho que dizer que ela é uma médica de alma. Você não tem noção que, assim, a gente é muito fã dela, tá bom? Eu vou deixar com que ela se apresente. Meu amor, seja muito bem-vinda, viu? Estamos muito felizes por você estar aqui com a gente hoje, ter dado certo.
Eu tô mais feliz porque a Marcinha é minha brother antes de ser sua brother. Ah, tá bom, vai, eu sei fazer aqui. Tudo bem? Tudo Muito bem. feliz de estar aqui. Amo vocês. Ai, que delícia, Marcinha, que delícia. Bom, Marcinha, primeiro de tudo, o que você faz, né? Porque eu não falei aqui, né? Sua formação. Ela não falou porque você ia nada. engasgar. Na hora de você falar obstetrícia, você engasga. Obstetrícia, Agora fala papibaquígrafo. papibaquígrafo. Nossa. Eita! Agrafrou. Ela não consegue. Papibaquígrafo. Já falei. Papibaquígrafo. Agora teve que pensar, tem que ser assim. Tá bom, vai. Vamos falar aqui de... nós estamos parecendo duas crianças. Acho que a Marcinha tá trazendo isso pra gente. É, né? ela eu mandou disse. aflorar a nossa criança. Eu É. tô me sentindo dentro da barriga da mamãe. Médica ginecologista. Aham. E o que eu mais amo na Marcinha. Ó, nós temos aqui, não, preciso fazer uma menção especial aqui. Heloísa Manso está aqui prestigiando. Ah, o nosso podcast. Elo. Jussara Correale, Cari Saldes, Romão Oliveira. Vocês são incríveis, mano. Tudo gente nossa. E mais algumas pessoas que nós já estamos com 2 dígitos. Com menos de E 2 dígitos, eu essa, nem não, falo. vai aumentar aí, porque você vai mandando pras pessoas. É, que manda você- aviãozinho. Ah, não dá é. pra mandar aviãozinho, não é no Instagram? Não, manda pras pessoas aí o que você. Manda o post do Insta. Ó, liga pra pessoa, grita Um na janela do seu prédio. Aê, truta, não sei você, tipo no gol do Corinthians. Ó, eu penso assim, chama as pessoas, porque agora nós vamos falar de medicina fetal. Vocês já ouviram falar? Cara, Marcinha, medicina fetal, você era ginecologista, como que foi a sua caminhada? Primeiro, como foi a sua caminhada na medicina, né? Como você escolheu trabalhar com isso, ser médica? Meu, conta aí sua história. história, eu fui escolhida, né? Eu não escolhi. Eu acho que desde que eu me conheço por gente, pituquinha, perguntava, o que você quer ser quando crescer? Sempre falei, eu quero ser médica para ajudar as pessoas. Né? Uau. Sempre, desde tchutchuca. Nunca me lembro de pensar em alguma coisa diferente, né? E fui para a batalha, né? Eu não sou a única médica da família, não tenho ninguém para me encaminhar. Aí eu fiz de base ginecologia e obstetrícia, né? Estudei em Santos primeiro, fiz faculdade em Santos, minha saudosa. E depois que eu me formei, fiz a base em ginecologia e obstetrícia. Na verdade, eu entrei na faculdade querendo fazer pediatria, né? Só que no meu 3º ano, a primeira vez que eu vi um parto, eu fiquei apaixonada. Foi amor à primeira vista, eu achei mágico, né? Eu falei, então vamos ver o que é essa tal de obstetrícia. Comecei a estudar antes de ter, né, no 5º, 6º ano, me apaixonei, comecei a dar vários plantões como acadêmica. E quando eu estava já no meu 6º ano, foi amor à primeira vista. Só que aí, no 5º ano, eu tinha um professor muito, muito gente fina, né? Dr. Maurício Saito. E ele me apresentou a medicina fetal. Aí eu entendi por que eu entrei na faculdade querendo fazer pediatria, né? Porque, na verdade, a medicina fetal, ela foca no feto, né? Você acaba sendo médico do bebezinho, não da mamãezinha, né? Então, aí, para isso, eu fiz a base em obstetrícia, porque eu acho importante para você ter... A base da obstetrícia, ela te ajuda muito na parte da medicina fetal, né? Porque você entende primeiro a mãe, para depois você chegar no bebê. É diferente quando você faz a radiologia de uma vez, né? Que você só fica lá, os aparelhos, os órgãos. Então, você foca, né? Você foca no mãe e bebê. Você não fica só no bebê. Então, você consegue ver toda essa parte como um todo, né? Então, fica muito mais fácil de você olhar para o feto. Né? Então, você cria um vínculo, um elo forte, emocional com a gestante, quando você sabe se colocar no lugar dela, né? Do que ela está passando, para você poder depois olhar para o bebê lá dentro da barriga. Né? E essa foi minha jornada. Fiz 2 anos de medicina fetal e nunca mais parei. Acabei fazendo, fiquei 10 anos fazendo também posto de saúde, né? Mas depois disso, eu só me dediquei mesmo à medicina fetal. Então, aí já vai mais de 20 anos aí nessa jornada.
Mais uma puxa-saco de doutora Márcia, a melhor médica do que eu conheço, Lúcia Manso. Eu também é a melhor que eu conheço. Aí não vale, né? Mas ela é melhor junto com o Henricão e com a Aninha Kemp. Sim, também acho. Amo os dois também. É um complemento, né? Porque aqui a gente vê o que ele disse, o que a Aninha disse, o que ele... tudo um complemento. Com o Edu, e junto com o Ricardo Rui, e junto com o Rick Frota. Eu amo todos iguais. Você é louco. Vai saber na hora que der um B.O. quem vai estar perto aqui, depois vai ficar Não, ofendido. Marcinha me socorreu. Marcinha me socorreu num momento muito importante. Você tava na Eu barriga da estava sua com o mãe? meu bebê. Bebezão. Meu bebezão Dodói. Tava cagado e ela Marcinha. fez umas... Tudo cagado, sabe? Nem Tá tava tudo- autorizada ainda, como é que fala, as consultas telepresenciais, e a Marcinha já tava sendo obrigada a fazer. Meu Deus do céu. Mas, Marcinha, que legal, né? Porque, assim, pra mim, o que eu sou hoje, né, tá muito naquilo que eu fui dentro da barriga da minha mãe. Todos nós, né? Eu digo porque, assim, quando eu comecei no autoconhecimento e eu fui voltando, só me fez sentido tudo isso, né, quando eu fui pra barriguinha da minha mãe. E aí, quando eu entendi que, nossa, olha, minha mãe era assim, era essa. Como que você trabalha isso hoje, né? O cuidado, primeiramente, né? Como é o cuidado? Ela vem até você. Estava contando uma outra parte lá, eu já estou pulando tudo. Estava contando uma parte lá de você olha para o bebê, mas você cuida da mãe para o bebê ficar saudável, né? Me conta isso, como é lá, volta cá, o bebê? Me conta. Conta. Nos Pra mim conte. também. Pra mim Nos também. conte. Também tem interesse. Porque, na verdade, né, eu acabo trabalhando só com a parte diagnóstica, né? Então, é muito complicado você ficar ali só na tela, focar, fazer medida e tá tudo certo, né? Para mim não rola, não consigo, né? Para mim já começa com um papo bem distraído, eu quero saber do pré-natal, eu quero estar conversando com ela, se tiver o papai é melhor ainda, que aí eu coloco ele, aí integro junto com o exame, e você faz a mãe interagir com o bebê, né? Porque assim, é uma das grandes queixas delas, quando chegam para mim, de falar assim, nossa, doutora, é diferente quando a gente vem aqui, porque você olha na minha cara, a gente conversa, você brinca com o bebê, aí o bebezinho abre a boca, a gente vibra com o bebezinho, então acaba sendo mais uma interação ali, né? E eu acho importante, porque normalmente dizem que a gestação é só da mãe, né? E depois do pai quando nasce. Eu não concordo com isso, né? Eu acho que tem que ter a base estrutural ali da família, o pai tem que participar, o pai tem que entender o que acontece com a mãe e também o que está acontecendo com o bebê lá dentro, né? Então, na verdade, o exame ele tem que ser o quê? Uma base para você dar para o obstetra, para ele poder tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele age com a mamãe, para saber se está dando tudo certo com o feto, né? É para isso que o exame ele tem a sua importância, né? Então, não adianta só ir lá medir, pronto, vai para cá, dar para o seu médico, né? Ela tem os anseios dela, ela tem as ansiedades dela, ela quer saber quanto o bebê está pesando, se é de acordo, se está adequado. Então, a medicina fetal ele faz muito esse elo entre o obstetra e a gestante, né? Não fica aquela coisa superficial, ela não sai sem saber como o bebezinho dela tá. Então, bom, eu sou apaixonada, né? Então, é dessa forma que eu recebo as gestantes. E, para mim, é minha paixão. Emocionalmente, né? Você pode receber lá mães, né? Que, às vezes, tem um bebê, mas ela não sabe o que faz. Ela só acha que o bebê está crescendo ali dentro e que o médico mandou. Então, eu vou vir aqui porque o médico falou isso. Por quê? Porque às vezes, esses 9 meses é de tortura, né? Não é de amor e tudo mais. Você recebe essas mães? Você já recebeu? Como é que lida com elas, né? Com essas dores delas? Então, assim, durante o exame é muito difícil, porque a gente tem um tempo muito curto. Eu consigo fazer essa interação mais quando elas vêm fazer comigo o morfológico, né? Porque o morfológico ele leva mais tempo, a gente conta dedinhos de mão, a gente conta dedinhos de pé, a gente mostra o narizinho, a gente vê boquinha. Então, é um tempo que eu tenho para dar foco,
nessas gestantes que vêm emocionalmente mais abaladas, né? Então, é o tempo da gente conversar, é o tempo de perguntar como ela está se alimentando, né? É o tempo de interagir sobre as medicações, porque nessa fase já tem algumas que vêm com algumas patologias já pré-estabelecidas, né? Então, dá para a gente dar meio que uma conversada, porque é um exame que leva de 20 a 30 minutos, né? Então, dá para a gente direcionar. Então, aí eu consigo fazer a minha parte como mentora emocional, né? De conversar bastante, de orientar. Apesar disso não fazer parte do exame, mas é muito difícil eu não me envolver, né, com as gestantes, porque a maioria delas, elas começam desde o comecinho, vão lá do transvaginal, do início até o final. Então, eu acabo criando um vínculo bem legal com os pacientes quando eu consigo colocar isso, quando elas fazem toda essa trajetória comigo, né? E faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque até exames que a gente pega alterado, né? Finalzinho de gestação, começo de gestação, dá para a gente dar uma intervenção emocional, Sim. né? Nenês sentados, né? Pélvicos, tem muito a ver com medo da mãe, ansiedade da mãe do parto, ou algum relacionamento que não esteja certo em casa. Então, a gente conversa, eu peço para elas darem uma fechadinha nos olhos, conversar com o bebê. Chegamos! Eu tinha uma dúvida. Era exatamente essa. Se além de tratar como a parte médica do bebê, tem como fazer um tratamento já emocional lá dentro da barriga da mamãe? Tem e deve. Tem e deve. Eu já tive muitos retornos satisfatórios, de pedir para retornar, mesmo não tendo que retornar com o pedido do médico, eu peço para elas virem e falam, vem, eu dou uma olhadinha no bebê, porque também eu gosto, né, de estar aí interagindo com elas. E eu já tive resultados positivos de bebezinhos sentadinhos, de 35, 36 semanas, que é a fase final dos 8 meses, elas retornarem depois de 2 semanas. E é uma fase que é muito difícil do bebê virar de posição, porque não tem mais espaço, o bebê já está grande. E eu tenho resultados positivos de orientar a mãe, de estar conversando com o bebê durante uma semaninha, passar amor, conversar, até dar uma resolução ali no problema caseiro, né? E retorna com o bebezinho. A resolução é o quê? É conversar com alguém? É falar com alguém? Sim, dependendo do que for, né? A maioria das vezes é a ansiedade da mãe. É medo da mãe mesmo do parto, né? O bebezinho, ele acaba sentindo. O bebê tem que ter interação com a mãe emocionalmente, né? Dentro da barriga, mãe e feto é uma coisa só, né? E as mães, elas não têm muito essa noção dessa ligação importantíssima que elas têm, né? E quando a gente consegue passar isso, a gente tem resultados positivos dentro da barriga da mamãe com o bebezinho de interação. Circulares de cordão, né? Bebês também já conseguimos ressignificar, né? Uma gestação que foi muito dura, às vezes a gente consegue ver aí uma mãezinha que tem a circular, a gente conversa, né? E também eu já tive aí uns casos que também já tivemos resultados positivos também no retorno. Positivos é o bebê tirar o cordão do pescoço. Tirar o cordão do pescoço, voltar e não ter mais. Tirar o cachecol e querer viver. Total. Respirar e vir para a vida. É mágico. É mágico, né? E aí você falou assim, mentora, aí eu fui ser mentora emocional, né, e tal. Para os médicos, né, uma coisa que a gente fala, são muito, às vezes a gente fala que a medicina, ela traz um movimento muito racional, né? Porque o físico é racional, tem um funcionamento ali racional, né? E quando você falou, então eu fui ser mentora emocional, e o que te motivou, né, a buscar isso, né? Eu sei que você foi para o treinamento, mas por que assim você se encantou? Podia ter ido, tá tudo bem, né? Mas o encantamento veio, né? O que me levou foi ser mãe dos meus filhos. Um não relacionamento bom que eu estava com os meus filhos. Eu sempre tive um relacionamento muito próximo, de muita troca, e teve um tempo que eu vi que eu estava perdendo isso, né? E foi isso que me motivou a ir atrás de coisas diferentes para ser uma pessoa melhor, né? E aí me apresentaram o treinamento, né? No qual a gente faz parte hoje, né? Graças a Deus. Graças a Deus.
E foi uma virada de chave, assim, fenomenal. Entendeu? É a primeira coisa. Para ele tentar, pelo menos, se colocar um pouco no lugar dela. É a primeira coisa. A segunda, o casal tem que estar muito bem estruturado emocionalmente antes de pensar de ter um filho. Porque já a gente fazendo a coisa certa, já dá tudo essas coisas erradas. Porque não tem jeito. Os traumas, eles são instalados. Ponto. Né? Independente de como ela é ou não. Então, imagina você não ter um filho baseado num relacionamento afetivo, amoroso, onde a mãe não tem o suporte. Porque, assim, além da gestação, depois, o que ela vai ter depois, a parte da amamentação, toda a parte de estruturação que ela vai ter depois, ela vai precisar desse apoio. Você está entendendo? Então, assim, o cuidar disso eu acho muito importante. Então, é por isso que eu falo que eu acho muito bom quando os pais estão juntos na sala. Tá? Porque não é só aquela questão de você colocar assim, a mãe na gestação. Não, o pai também. Porque o bebê está lá dentro, ele vai ouvir a voz da mãe, ela vai ouvir a voz do pai. É o mundo que o bebê tem. É o único mundo que o bebê tem ainda. Ele não tem um mundo externo ainda. O mundo externo é quando ele começa a ter a parte sensorial dele, toda a parte de audição, tato, olfato. Aí ele começa a ter algum significado da parte externa. Antes disso, o mundo dele é o pai e a mãe. Então, se você não tem o suporte de um pai ou de uma mãe, imagine a emoção como que vai estar pior dessa gestante. Entendeu? Então, é isso que eu procuro fazer. Sempre conversar, trazer o pai, falar, pai, você está entendendo? Olha aqui seu bebê, olha como que ele está se desenvolvendo. Sabia que para ele se desenvolver, ela precisa comer direito? Você leva porcaria para ela comer? E eu vou no bate-papo, entendeu? Então, é essa relação que eu acho importante também você fazer ali, o vínculo, entendeu? E assim, e depois interagir, fazer com que eles vejam aquela imagem que eles levem para dentro deles. Porque tá vendo o rostinho, tá vendo o bebê abrir a boca. É mágico quando bate o coração. Tem pai que fala, ô louco, o que é isso? Entendeu? É o coração. Olha, ver o pai chorar dentro da sala porque teve o batimento, sabe? Antigamente você não tinha esse vínculo, os pais não iam nos exames. Então você trazer o pai, eu acho assim, vai ser muito mais saudável, por mais que tenha traumas instalados intraútero, vai ser muito melhor, muito mais tranquilo, porque eles vão poder lidar com isso juntos, entendeu? E você trazer essa noção de que a gestação, que um bebê, ele não começa depois de uma gestação, que as pessoas ainda têm isso na cabeça, tá dentro da barriga. Não, entender, você cuidar dela, você está cuidando do seu filho, ou da sua filha, do bebê, entendeu? Você dá uma boa alimentação para ela, não levar porcaria, você está alimentando o seu bebê também. Então, colocar o pai ali. Então, eu acho que isso é o ponto principal, a primeira coisa que tem que ser feito. Para depois você instaurar e falar de uma educação emocional. Você sair 1h da manhã atrás de sushi porque sua mulher quer fez comer, muito tudo bem. Então, Chuchu. Foi. Não Você é? fez lindamente Eu fui. esse papel. Eu fui mesmo, em toda vez. Não, enquanto, E é legal. enquanto a Márcia falava, eu tinha uma curiosidade. Não sei nem se pode responder, se não puder, ok. Mas, assim, percentualmente, quantos pais, assim, a cada 10 mães, quantos pais vão lá pra estar junto? Ai, João, agora tem bastante, viu? Tem. Graças a Deus. Tem bastante. Eu lembro que, assim, eu fazia pré-natal na cidade de Tiradentes, no subúrbio. E eram raros os pais que iam. Eu falava, na próxima consulta você traz seu marido. Eu sempre falava, traz, porque é importante ele saber o que está acontecendo. E era, assim, porcentagem muito baixa que ia, sabe? De 10 a cada 2, assim. E era muito ainda, sabe? Então, hoje, depois de 20 anos de estrada, aí eu vejo que mudou muito esse perfil. O pai, ele está muito mais atuante, né? E eu acho isso muito legal. Será que a galera tá tendo noção da responsabilidade? Acho que é isso, né? Eu acho que sim. Eu acho que o pai, ele entendeu agora que ele pode fazer alguma coisa antes, né? Bacana. E, assim, eles ficam malucos para filmar o exame, sabe? Eu acho bem legal, mas aumentou bastante. Ainda não está satisfatório totalmente, né? Porque
O ideal seria 10 em 10, né? 10 em 10. E assim, ver a gestação como algo a se melhorar na vida do casal. Porque ainda vem muito casal vibrado no sexo do bebê, sabe? Que eu acho que ainda tem muita coisa para se fazer ainda dentro disso, tá? Porque é uma porcentagem muito grande ainda das pessoas quererem escolher o sexo. Falar, não, eu quero tal. E quando sai de lá, sai todo, sabe? Cabisbaixo. Aí você fala, poxa, mas o sexo não é importante. Aí eu mostro, olha aqui, ó, o bracinho. Olha, ouve de novo o coração. Eu trago eles para mim, sabe? Uhum. Olha, ouve o coração. Falei, você acha que seu bebê vai ficar muito feliz se ele estiver ouvindo aí dentro da barriguinha que você queria um homem e uma menininha, ou vice-versa? Então, alguns eu consigo contornar, sabe? O pai já sai mais aliviado, a mãe já sai mais aliviado, mas ainda tem uma grande maioria, sabe? Que vem com umas expectativas e essas expectativas não são supridas quando eles têm o resultado no exame, sabe? Então, eu acho que com essa questão de cariótipo fetal, de você fazer a sexagem antes, sabe? É uma ansiedade que o pessoal está atropelando, sabe, as coisas. Não deixa chegar ali, aquele momento de você descobrir, de ver a genitália, sabe? As pessoas com 8 semanas já estão fazendo a sexagem. Eu falo, gente, mas não precisa. Tem toda uma mágica no ultrassom. Eu não sei se isso é real, desculpa te cortar, mas eu sou curioso. Eu ouvi alguma coisa, eu li, que dá pra gente, na fertilização in vitro, dá pra gente escolher o sexo. Isso é real? Eu não estou muito a par das leis estabelecidas agora, mas tem como. Porque a partir do momento que você manipula ali o embrião, você tem como saber o cariótipo, né? Porque você acaba fazendo a seleção exatamente, né? Então, eu vou ser bem sincera, hoje eu não estou muito a par de como estão as leis, como estão estabelecidas as leis em relação a isso. Mas tem sim, Johnny, tem como ver. Porque tem como você fazer o cariótipo para ver se, né? O que você vai implantar, se tem alguma alteração ou não, né? Em relação a síndromes genéticas, né? Eu acho que eles estão tendo esse cuidado agora sim. Porque não é uma área que eu estudo muito, porque não é uma área que me atrai, não. Mas é muito louco, né? É. Dentro do que você falou, assim, pô, eu achei legal, assim, das 2 vezes que eu fui, eu fiquei feliz, eu acho que igual. Não é? Eu tinha... É ela que fala, né? Não. Pode ser eu tinha... A única coisa que eu pensava assim, eu falava assim, como é que a gente pode amar um segundo filho comparado com o primeiro filho? Que quando a gente tem um filho, você fala assim, cara, um amor é absurdo. Aí vem um segundo filho e você fala assim, cara, não é possível que a gente não tem como. E depois a gente sabe que tem como. Tem, cabe no peito. Cabe no peito, porque eu ouvi, eu imagino que seja enfim, não sei de quem foi, mas eu ouvi... Papai do céu. Papai do céu teve que mandar um anjo pra me falar isso. E ele me falou num mercado, eu lembro até hoje, assim, amor é 2 bom. senhores de idade, um casal bem de idade. É um amor de pai não divide, multiplica, né? E desapareceram no mercado. E eu falei, você viu? E ela falou, não. Eu falei, como não? Tava aqui, ó. Eu lembro até hoje, a gente comprou um ovo de Páscoa e foi assim. A Mari devia ter, sei lá, 1 mês, 2 meses, um negócio louco. Então, eu lembro que eu participei acho que eu fui em todas, eu acho. Acho que eu fui em todos os ultrassom, todas as consultas, tudo eu fui. Só não entrava, vi ela tomando uma bronca do médico, uma vez que ela engordou 4 quilos, o médico deu uma carcada nervosa. Eu acho que 9. ele era da sua escola, da escola Márcia Manso, tomou apavoro. Eu Como ele era o emagreci, doutor como Marcinha, 9 Como quilos. chamava? O médico chama, né? Armando Brits. Doutor Armando Frade. Brits Frade. Um beijo, senhor. Um dia eu ouvi. Na verdade, eu emagreci 9. E depois, no 4º mês que eu comecei a comer, eu engordei 4 de uma vez. Levei uma bronca, eu acho que tá Foi tudo a bem. bronca, mas nem a mãe dela acho que deu uma bronca daquela lá. Tomou um apavoro. Enfim, vamos voltar pra terra, vai. Não, eu acho que é super legal falar Sim. sobre isso, porque você estava falando de casais, né, Marcinha? Eu acho importante porque a mulher sempre vai estar com o bebê ali, naquele cuidado maior, como você diz. Mudança de corpo quando está grávida, o movimento todo que ela precisa fazer para roupa caber nela, e você também, aquilo amor e ódio que existe dentro de você, sem você passar a culpa para aquele bebê, mas se adaptar a toda essa mudança hormonal, sei lá, tudo isso.
E Pra aí, dormir, né? Pra dormir, eu lembro que era uma para dificuldade. dormir era uma Nossa. dificuldade e tudo mais. E só que eu amei estar grávida, viu, Marcinha? Eu também. Eu estaria 5, 6 filhos. Eu também. Eu falei que eu né? era perigosa, porque eu curti demais as minhas 2 gestações. Eu também. Demais. Curti demais. Muito bom, muito bom. Ver mexer. Eu lembro que quando a Rafa nasceu, depois que. A Rafa tem quanto? 17, E o Breno tem 11. 11. Quando eu entrei no quarto, assim, depois da cesárea, eu falei, cara, eu senti um vazio. Eu falei, meu Deus do céu, cadê meu bebê? Tá ali no berço, ali do lado, moça. Muito louco! Na época, eles nem deixavam no quarto junto com a gente. Vinha pra mamar e voltava. Não, 20 os meus anos ficaram atrás. comigo. É, o meu não. A Mari ficou mais, a Os Manuela meus não. ficaram Mari ficou comigo. mais, É, Manuela. a Manuela ficou bem pouco, a Mari ficou bastante. É. É um vazio muito grande. Muito grande. Que se completa quando vai a primeira mamada. Quando eu falo isso, todo mundo fala que eu sou louca, porque todo mundo fala, a primeira mamada dói. Gente, mas a conexão que você tem com aquele bebê é surreal. É surreal. Para desmamar meus filhos, eu tive que me desmamar primeiro, né? É sempre assim, né, Marcinha? Gente. Porque é a mãe que fica Nossa. naquela conexão, naquele elo com aquele bebê, porque tá trazendo prazer pra ela ter esse bebê Sim. próximo a ela, né? Sim. Que é alguém que é dela. É como eu sentia isso. Eu falava, gente, é Primeira meu, mamada. saiu de mim. Primeira mamada. Lancinol. Lancinol foi em casa. Lembro até hoje. Mano, eu Nossa. paguei na época que o motoboy custava R$ 120 por minuto e o cara veio. Enfim. É importante. Primeira mamada, Marcinha, foi assim. A médica chegou com a bebê. A médica não. A enfermeira chegou e foi ensinar como é que mamava. Aí a Helena tirou o peito pra fora lá. Bonito o peitão. Pôs a nenê. E aí pôs a nenê e aí a médica não. A enfermeira foi começar a explicar. Aí em menos de 5 segundos ela olhou. A Manuela Falou já assim, tá. ó, é assim, só toma cuidado pra não entupir o narizinho, que Tá é isso bom, aí. Tchau. A Então, Manuela foi, logo já. Foi muito louco, assim, Instinto, cara. né? E Sim. falam, minha irmã teve uma dificuldade, a gente sempre ouve a mulher falando, nossa, foi dificuldade. A Manuela já chegou, já falou, tipo, é E- tudo nosso Sabe o que eu e acho? já era. Eu acho que você cria isso dentro da barriga. Para mim é uma extensão do cordão umbilical a amamentação. Acho não, tenho certeza. Porque quando Aí, você... mães, isso aqui é legal, tô zoando, mas isso aqui me parece bem sério. Porque quando você cria o vínculo emocional dentro da barriga, você curte de verdade. Quando eu não vi que ela não mexia mais dentro da minha... Eu entrei em pânico. E a minha ansiedade só baixou quando eu peguei ela no meu colo e amamentei. E para mim era como se ela estivesse dentro da minha barriga de novo. Completa. Nossa, Ah, que é lindo. mágico. É bom, é mágico. muito é bom. verdade. Então, para mim, é uma extensão do cordão umbilical. Entendeu? Conexão. né? Conexão. Beijo, Ana Conexão. Kemp. Estamos os três felizes de você estar com a gente aí. Oi, Aninha. Todo mundo aqui ama você, Ana Kemp. Amo ela. É. Aninha, Já bonita, falamos de fofa. você, Aninha. Já falamos. É, se entrou atrasada, sinta-se falada. Abraçada. Abraçada. Beijada. É verdade. E aí, assim, eu acho legal porque até falar de relacionamento de casal, que é o que a gente que é o que a gente faz, né? Quando a neném estava pequenininha, não é que eu ficava com a neném no colo e ele comia e depois eu comia. Ele fazia questão de, enquanto eu estava segurando a neném, ele cortava a minha comida e eu comia junto com ele. E aí a gente trocava o colo, mas os dois estavam ali comendo juntos, né? Porque senão a bebê ela acaba sendo um peso. Por quê? Porque ela tá vindo para interferir na rotina. Ela tá vindo porque aí eu tenho que comer primeiro, ou eu tenho que comer depois. E isso tá tudo bem fazer também. Ô, Manu, entenda bem, você era um peso. Não esse peso, mas aquele outro peso, tá ligado? Que peso, amor. Peso de Sério. peso em quilogramas, não era um Então, peso deixada, emocional. Minha linda, você não tem Bichinho noção. pesado, gostoso É. do pai. É. Então, quando aconteceu isso, eu achei interessante porque a nossa filha criou um elo muito mais forte, criou-se um elo muito mais forte entre nós dois.
E foi muito lindo ver que hoje eu olho e muitas vezes eu não vejo essas cenas, sabe? Desses acolhimentos, dessas pessoas que querem que o bem-estar da mulher enquanto está lá, né? Então, eu acho que, assim, eu fui super abençoada, né? Por ter esse marido maravilhoso. Mas olha o que ele falou. E- Eu fui em todas as consultas, eu fui em todos Exatamente. os ultrassons. E essa faz a diferença. É isso que eu falei no começo. Aham. No dia de fazer, eu tava lá também, né? Eu Você tava. estava fazendo. lindamente também. Você criar esse vínculo, essa base, essa estrutura desde o começo. Aham. Entendeu? E não tem como depois não dar certo. Entendeu? Porque vocês já criaram ali. O pai já foi inserido na gestação. É isso que eu estou dizendo. Ele que já se sentiu parte. E Exato. tem mulheres que não fazem isso também. Não é que o homem não vem, é que a mulher também não permite. Não tem isso também? Mas aí Mas é aí o que eu fala, falei, o desse- relacionamento. É, Isso aí. deles. que É não por isso permite. que o importante é o que eu falei desde o começo. Se você não tiver um bom relacionamento, se você não tiver uma base de amor, você esquece. Isso vai refletir na gestação, isso vai refletir quando o neném nascer, entendeu? Sim. É bem importante isso, das pessoas entenderem que antes de ter um bebê, você tem que ter um contrato de casamento. Você vai casar, você quer ter filho? As pessoas não conversam sobre isso. Bom, tô entrando na área de vocês, né? Perfeito. Não, A gente não. tava- É isso mesmo. E a gente É estava isso mesmo. falando sobre isso. As pessoas têm que conversar. Se eu não quero ter filho, por que que eu vou casar com um homem que quer ter filho? Ou ao contrário? Porque 2 mais 2 tem que dar 4. É matemático isso. Então não adianta, isso vai virar um peso para o relacionamento. Entendeu? Eu quero ter filho, mas meu marido não quer. Como que um relacionamento desse pode dar certo? Se eu quero ter um filho e não vai me completar o meu casamento. E ao mesmo tempo, o contrário é verdadeiro. Então eu acho que as pessoas, antes de casarem, antes de se Problema, vir com alguma coisa que requer algo especial, um cuidado especial, mais tempo, né, de dedicação, para que aquela criança consiga entender que ela vai ser amada, que ela vai ser aceita, que ela vai caminhar naturalmente pela vida, porque tem esse apoio, né, dos Exato, dois. Né? Exato, E você, nesses exames, Márcia, quando você tem esses fetos, né, que vêm especiais, assim, para essas mães, você consegue já... Mais uma puxa-saco. Então, essas crianças especiais de amor, né, como é que você vê? como um problema, né? É diferente quando você vai no médico para você fazer seus exames de rotina. Você pode ter uma notícia ruim se você tiver algum diagnóstico de alguma doença. Então, assim, eu primeiro acolho o casal, converso, para o exame, e dentro da minha sala, na hora do meu exame, dá o máximo de informações possíveis que eu possa dar para o paciente. Né? Então, a respeito do peso do bebê, a respeito do desenvolvimento, a gente está na barriguinha, como proceder também em relação àquilo. Tá. Entendeu? Por teu médico. Para mim, isso é humanamente impossível. Né? Então, é isso que eu tento fazer. Eu tento acolher e dar o máximo de informações possíveis. Quanto estar grávida, a gente pensa tanto no nosso filho, né? Que ele seja saudável. A gente, às vezes, como mãe, abre mão, né, de muita coisa da gente, porque agora é o momento do filho. Mas também é o momento da mãe, né? Porque, assim, é um momento muitas vezes esperado, né? É um momento, se não é esperado, acaba sendo, porque você vê uma vida ali dentro de você, né? Então, assim, para esse Dia das Mães, assim, né? O que você tem a dizer? Para quem já é mãe, né? Com os seus filhos, como você, como eu, e para quem também quer engravidar. Boa para quem quer engravidar, né? Eu me perdi. Foi complexo. Não, você vê, parou o negócio e se perde. Eu tava falando do ser mãe, entendeu? Eu não entendo. Que muitas vezes... Desculpa aí, galera. Eu não Às entendo. vezes a gente abre mão, abre mão da gente mesmo. Enquanto você estava aí no Insta falando, a gente estava conversando aqui. Nós estavam em assuntos paralelos. Que a gente abre muitas vezes mão da gente para cuidar do feto que está ali, né? Quando a gente está grávida. Esquece também, às vezes, de cuidar da gente, de olhar pra gente. A gente fica focado sempre ali no feto, né? Então é isso que eu falei. Pausa, ponto. Ótimo, agora eu entendi. E procure a doutora Márcia, que ela te ajuda a cuidar do feto. E ela cuida tanto do feto
físico quanto o feto emocional, viu? Tem 2 fetinhos aí dentro. E agora eu falei do Dia das Mães. Parabéns. Você ganhará um presente. Agora eu falei do Dia das Mães, que tudo isso vale a pena, né? Vale. Pra quem é mãe, pra quem não é, fale. Coração. O que eu posso dizer para as mães? Eu acho assim, né? Com a nossa experiência, né? De todo o tempo aí. O bebê, é óbvio que ele precisa, né? Principalmente nos primeiros meses, uma atenção maior, né? Mas a mulher, ela não pode se largar, né? A mulher, ela tem que entender que ela tem que ter a parceria do marido justamente por isso, para ela ter o tempo dela, de tomar o banho, de comer, né? De cuidar da pele, de se olhar como mulher também, né? Porque é um período cabuloso. A Helena tinha isso, ela tinha 3 minutos pra fazer tudo isso aí. É um período cabuloso, fala aí. É uma demanda absurda. Quando né? você tá grávida, eu passei mal pra burro. Eu era o vomito em pessoa. Ai, as minhas gestações foram lisas. Então, até Maravilhosa. 4 meses das 2. Ai, meu Deus. Só que aí depois foi maravilhoso. Eu não tive nada, né, amor? Nada. Eu acho que o mais importante é você se preparar para ser mãe. Isso a gente se preparou. É a verdade. primeira coisa. Eu não acho que um bebê... Tudo bem que a gente não tem manual de instrução depois. Mas eu acho que você tem que primeiro cuidar da sua parte emocional, né? Tem que se estruturar financeiramente. É ilusão dizer que, não, sim, tem que se estruturar emocionalmente, financeiramente. E também tem que estudar sobre bebê, né? Comportamento humano. Porque é uma caixinha de surpresa, né? Você não sabe como lidar. Eu lembro que eu comprava vários livros para entender, porque eu nunca tinha sido mãe. Eu nunca tinha sentado para conversar sobre isso. Então, eu me pegava assim, hoje estou com um mês, vamos pegar no livro o que é um mês, né? E eu me preparava mesmo, da mesma maneira que eu estudava para ser médica, eu estudei para ser mãe, porque eu achava muito complexo, e isso me deu uma segurança muito grande, de saber que aquilo que o bebê fazia naquela hora estava tudo bem, era uma necessidade fisiológica do bebê, eu não precisava me desesperar, né? Aí todo mundo falava para mim, é muito fácil você dizer por você ser médica. Mas eu não estava falando só da parte fisiológica, eu estava falando da parte emocional do bebê mesmo. Você saber o que vem ali para você é muito mais fácil de você lidar com a situação. Então, eu acho que tem que se preparar, sim, para ser mãe. Todos, né? Mesmo quem for médica. Mesmo quem for médica, exatamente. Então, você ter as necessidades do bebê, eu achava mágico, assim. Eu tinha um livro que eu tinha, e assim, eu fazia até as brincadeirinhas que propõe o livro, sabe? De você fazer, dá para aquela idade, tal coisa. Olha, era muito legal. Então, assim, eu acho que isso me deu uma segurança muito grande de estudar o que vinha pela frente, né? A parte emocional eu não tinha feito na época. Por isso que eu fui buscar depois, né? Porque essa estrutura eu não tive antes. E o bacana que você tá falando é que você foi buscar depois e tá podendo entregar antes, né? Sim. E que bacana, né? Sorte de quem é atendido pela Márcia. Uau, Boa. realmente, é. Tanto para as mamães quanto para os meus próprios filhos, né? E assim, eu acho que a mãe tem que tirar a culpa dela. Eu acho que a mãe nasce já com a culpa de que não faço coisa direito, não fiz direito. Tá tudo certo, dá para começar de novo, entendeu? Eu fui atrás, emocionalmente eu fui atrás. E hoje eu estou tendo ganhos muito, muito grandes com os meus filhos a respeito disso, entendeu? Eu podia muito bem A Ana ter... Kemp tá concordando com você aqui. Falou, a medicina não prepara a gente para ser mãe, não. De jeito nenhum, de jeito nenhum. É outra página, é outro livro, é outra formação, né? Então, eu acho que é isso que eu deixo. Eu acho que tem que se preparar, o casal tem que estar preparado, e a mãe, ela tem que entender que, ok, ela é mãe, o filho tem a necessidade, sim, mas ela também tem necessidades, né? Você pode ser mãe, e pode ser mulher, e pode ser esposa, e pode ser profissional. Você pode fazer tudo. Dá para fazer, desde que você se prepare para isso, né? Eu acho que é essa a mensagem que eu tenho para deixar para as mamães para esse mês. Uau. Babei. Eu também. Eu fiquei sem palavras. Fiquei sem palavras. Eu só pensava o seguinte, eu tenho uma dúvida. Tá. Fale. Quando a criança chora muito, assim, muito. Tipo assim, Pegar no colo, dar uma a gente colher. devolve pra mãe, a gente continua chacoalhando, a gente faz o quê?
Falam assim que as necessidades, né, Marcinha? Aí me complemente, né? Se for o caso. Por exemplo, as necessidades básicas. A gente tem desde o momento que a gente está no ventre da mãe. Nós já temos a necessidades lá. E aí, quando você sai, você também tem as suas necessidades. A criança e tudo tem as necessidades. Se ela tá chorando, a primeira coisa que você faz é o quê? Dá comida. Será que não? Será que ela tá Troca a fralda. chorando porque ela tá com fome? Dá banho. Mas eu acabei de dar e tal. Aí você vai dar mamar, não quer. Daqui a pouco continua chorando. Será que tá com alguma dor? Vamos olhar a dor. Daqui a pouco, será... Acho que a dor é por último, né? Porque a gente vai trocar a fralda. E aí depois... Tá com dor, né? Então, assim, você vai tateando. Tilenol. e entendendo como é que funciona. E da aquele mesma bebê. forma que você falou que você foi super acolhida pelo seu médico, é importante você procurar também um pediatra que supra suas necessidades. Né? É importante. Importante. Né? Porque vai surgir a dúvida. Né? A primeira coisa que a mãe fica desesperada é: ai, o meu filho está doente, não está doente, depois de todas as necessidades supridas. Né? Sim. Mas é aquilo que a gente falou desde o começo. Eu posso estar sendo piegas, posso estar sendo repetitiva. Quando você tem o vínculo, você consegue saber, olhar para o seu bebê e saber qual é a necessidade dele. Sim. Né? Não é porque eu sou médica e porque... Não, meus filhos, se eu levei 2 vezes no pronto-socorro, foi muito. E não é porque eu sou médica, não, é porque eles não adoeciam. Aí, quando os meus filhos começaram a adoecer e eu vi que o nosso vínculo afetivo estava comprometido, é quando eu fui procurar a ajuda que eu falei. Entendeu? Porque eu vi que esse elo se rompeu. E aí, meus filhos começaram a adoecer. Uhum. Aí, eu precisei dos meus colegas pediatras, entendeu? Mas, antes disso, meus filhos não adoeciam. Ô, Juscelino, vou responder. Desculpa, você responder. É uma pergunta do Juscelino. João, quando você descobriu que a Helena ia ser mãe, como foi? Ah, que Ai, que bonitinho, adorei. Mano, amigo. foi top, moleque. Foi muito legal, mano. Como que você deu a Muito notícia para legal. ele? Como eu dei a notícia. Ah, meu Deus. Você não lembra? Eu não acredito. Olha eu entrevistando. Como Vai, você... vai. Fala aí, quero ver se você lembra. Conta aí. Conta aí, conta aí. Não lembra? Ó, sem crise, sem crise. Eu lembro, vai. Perfeitamente. Estava no meu escritório trabalhando. Do nada eu saí na cozinha, tinha uma festa preparada e uma caixa com um sapatinho. É. Da hora, foi incrível, mas foi incrível. É. Ô, Juscelino, na moral, Ele foi desmaiou. um dos dias mais felizes da minha vida, mano. É incrível. O dia que você vai saber que você vai ser pai é incrível. Incrível. E eu nem sabia tudo o que ia acontecer nesses 20 anos, hein? Se eu soubesse, eu teria, acho que, desmaiado mesmo. Muito louco. Muito louco, foi muito bom. Foi legal porque a gente, né, Juscelina, Foi a gente muito bom. estava há 7 anos buscando isso, né? E quando aconteceu, é aquilo, eu posso ser mãe, né? Então, veio primeiro aquela fase do bibelô, né? Vamos cuidar isso e tal, cuidar do esforço, não sei o quê. Depois você vê que, na verdade, tá tudo bem, né? Que eu acho que os meus medos fizeram eu enjoar muito durante esses 4 meses, né, Marcinha? E os meus medos de perder, o medo, sei lá, os meus medos que foram passados para ela e ela também sentia, que é o que a gente entende. E só que aí depois, quando a gente entende que o que está ali dentro da gente é algo que a gente ama, que a gente foi conquistar e tá ali, é nosso, aí você vai, meu Deus, caiu a ficha, agora eu faço o quê? Meu Deus! Agora a responsabilidade vem, tudo vem, nossa, eu vou ser mãe, ai meu Deus, porque primeiro a felicidade, engravidei agora, e agora? Agora eu vou ser mãe, né? Então é isso aí, a Na gente... hora que você descobre o preço da fralda, do hipoglós, Nem me fale. do leite da escola, Aptamil, da nunca escola. precisem de Aptamil na vida de vocês, Do hein, pra mano? burro. Ave Maria. Eu acho que sim, que então, para esse Dia das Mães, eu acho que é isso que a gente fala, né? Que na verdade é para mãe e para o pai, né? Sim. Dia das Mães tem, e Dia dos Pais tem. Eu acho que é um dia de pãe, pode ser? A gente pode fazer um dia de pãe, porque o que a Márcia falou aqui é um dia dos dois, né? Dessa comemoração Você sabe desse que elo. esse mundo que a gente tá vivendo, e aí não é zoeira, assim, com toda essa diversidade aí, do jeito que tá, eu acho que é verdade mesmo, é mãe, é mãe, a gente, cara, o pai tem que ser mãe também e a mãe tem que ser pai. Ah, quem diga que não, Perfeito, cara, mas a essa gente tem que diversidade. ser, não Não, tem. eu acho assim, cada um tem o seu papel. A gente só não pode gerar o filho, Exato. cara, mas não custa trocar fralda, mas a gente vai trocar errado, a gente vai dar banho errado, ok, cara, mas
Nesse bem. Dia das Mães, eu quero parabenizar o meu irmão e o meu cunhado, porque adotaram 3 crianças, e essas 3 crianças são a felicidade deles. E quando a gente vê a evolução que essas crianças tiveram, física, emocional, saúde, a gente precisa bater palma para essas mães que fizeram esse papel maravilhoso. E é mãe e é pai. Por isso que a gente fala, eles fazem esses papéis maravilhosamente, né? Uns com umas características mais de cuidador e tudo, né? Que é o Beto, essa parte mais emocional é o Beto. Parte mais prática é o meu irmão, que ele senta para estudar, né? Com os meus sobrinhos, porque ele é professor. Então, é assim, é uma educação, Marcinha, que você não tem noção. Tá vendo? Então, E entra nisso que eu falei desde o começo. é, Se você não tiver ali o comprometimento de ambos, não importa. não, Entendeu? não vai. Não tem como, gente. Não tem Uhum. como. Não existe filho sem mãe, não existe filho sem pai. Não existe. Não existe. É inconcebível isso. Entendeu? A criança ela vai sentir a falta de um braço e uma perna, né? Direito e esquerdo. Não foi gerado somente com óvulo, somente com espermatozoide. Tem ali os Não dois. negue, não Exato. negue que não tenho pai ou não Exato. tenho mãe. Você tem. Tem. Você tem um pai biológico, você tem uma mãe biológica. E o mínimo que a gente pode até falar e agregar para essas pessoas é assim: seja grato pela vida que eles deram a você. O Exato. que eles puderam fazer depois é o que eles aprenderam. Exato. Então, o perdão para com eles vem da gratidão pela vida. E você vai ficar nessa função, nesse movimento ruim, né? Até quando? Né? Então, muda a sua vida. Vai pensar de forma diferente, porque eles não são culpados de nada, né? Só fizeram com você aquilo que eles aprenderam, né? Então, você falou tudo. Pai, Tudo e mãe, mais um pouco. existe. Não adianta você negar. Nossa, adorei. Mas... E aí? Agora a gente termina? Não, vamos ficar falando. Ah, então tem que terminar, né? Quanto tempo? Nem sei quanto tempo a gente tá, porque Deu a uma gente hora e deu pouco, umas mas a gente pode quedas. ficar mais quanto tempo a gente quiser. Marcinha, Dia das Mães, como falou, né? Queria agradecer você, porque a sua experiência como mãe também fez você trazer todo esse conteúdo pra gente. Principalmente, talvez, o seu desejo de ser mãe ou as suas gravidez aí foram... Gravidezes? Suas gravidezes. Tudo bem. O que importa é entenderem. Que a sua gravidez do Breno, a sua gravidez, a Rafa, trouxeram para você esse colo, né? Que você talvez entenda muito melhor hoje essas mães, né? E esses pais, né? Ou os cuidadores, né? Da importância que eles têm. Como mãe grávida e como pai acolhedor, que está ali, que também é o pai, que também faz parte daquele processo. Cuidadores, né? Esse processo que o meu irmão está vivendo com o meu cunhado. Então, é assim, não importa. O amor prevalece, né? Mas sim, a Com certeza, cumplicidade. Sempre. É a base. Sempre é a Sem amor, não dá. Eu nada seria. Marcinha, você quer divulgar seu trabalho, suas redes sociais aí? Pergunta pra quando ela vai abrir o consultório dela. Não, eu vou. Vamos deixar Ó, registrado aqui. quando ela voltar aqui, ela vai vir para trazer informações do consultório novo e aí vai ser chique demais. Teremos equipamentos de última geração, ultrassom que dá pra ver até a cor do olho do bebê. Dá pra fazer cosquinha no bebê, ele vai rir quando o papaizinho fizer cosquinha, vai ser uma coisa incrível. Até lá teremos. Marcinha, é o que nós desejamos pra você. Eu agradeço. Porque com todo esse amor, com todo esse conhecimento, com toda essa experiência, né, de vida aí, dessas vidinhas e das vidas que você cuida aí, né, é o que a gente deseja, que você abra logo o seu consultório, que vire aquele negócio maravilhoso, que as pessoas possam ir até lá e fazer o que tem que ser feito, né, que é confiar. Amém. Ó, e vamos falar outra coisa, hein? Quem chamar a gente no direct, falar que a doutora Márcia é incrível, vai ganhar 20% de desconto para o nosso Elos Emocionais de 27 de maio, hein? Manda lá o direct. Doutora Márcia Amanso é incrível. Ai, que lindo. Marcinha, obrigado. Você sabe quanto eu gosto de você, de graça. Desde o primeiro dia que nós nos vimos, a gente viu que a nossa conexão era de alma. Então, fiquei muito feliz. Eu nunca acho que agradeci o apoio que você deu para a Mary no momento mais difícil da minha vida, mas você sabe que eu sou grato demais, porque ela estando tranquila, eu também fiquei tranquilo. Espero não precisar mais, mas sei que se precisar, você vai estar lá. E muito obrigado por tudo, tá bom? Gratidão, meu amor, por isso e por muitas coisas.
Eu agradeço a oportunidade. Estou emocionada. Falar com vocês. A gente se emociona porque a gente se ama, isso que importa. Passar aí algum conhecimento, eu acho importante, né? Eu acho que a gestação é uma coisa muito importante. Algumas pessoas ainda banalizam, né? E estamos aqui, estamos juntos. Obrigada. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho aí para as pessoas entenderem como funciona. Ô, galera, quem tiver alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente, que a gente manda pra Marcinha. Qual que é o Insta mesmo? É @marcia.manso? Marcia.manso.07. Marcia.manso.07 no Instagram. Qualquer dúvida, a gente Beleza? vai lá direto e pergunta pra ela. Pode me certeza procurar. que ela vai Sim. responder pra você. Então, a gente fala Feliz Dia das Mães. Sim? Sim. Feliz Dia das Mães pra você, Marcinha, pra todas as mães aí. Pra você também, pra mim também. também. Eu vou em reunião da nós. escola, troco fralda, eu também quero. Gente, isso é bom, né? Isso é bom. Eu disse que tem essas funções, assim. É verdade. Troquei fralda, né? Na verdade. Isso. Bem mal trocada, mas troquei. Mas trocou. Você sabe que um dia eu abri a fralda e fechei e chamei a Helena? Ele sempre foi muito dedicado. Pensa num cocô gente. sobrenatural. Tem no Elos que vocês vão entender, assim, várias histórias desse menino. Várias histórias dele, tá bom? E a gente espera vocês lá no Elos, para casais, dia 27. Chama a gente aqui. A gente tá aí para conversar, né? Basta você querer ir. Basta você querer transformar essa relação, fortalecer essa sua relação, trazer uma reconexão ou uma conexão para essa relação. Eu acho que é o lugar certo, com as pessoas certas que você merece estar. E você que não tem filho ainda e quer ter, vem, a gente já dá uns toques como faz. Oi. E aí depois, quando estiver grávida, já vai na Marcinha, ela já faz uma parada intrauterina. Intrauterina não, intrauterina, né? Intrauterina, tanto médica quanto emocional, e aí seu bebê vai nascer tranquilo. Aí vai fazer cocô, você vai trocar e tá tudo certo. Ele foi rápido, né? Então é isso, gente. Vem cá pro Elos. Você que quer engravidar, você que tá aí, vou casar ou não vou, tá namorando, enrolando a pessoa há um tempão, sabe? Vem pra cá que você vai decidir. Ou casa ou não casa. Quando vem pra cá, casa. Quando vem pra cá, assume. É isso aí. Então é muito interessante, porque nós vai ser aqui, bem aqui do ladinho de onde a gente tá. Então, beijo no coração de todos. Beijo, Fê e Lu, obrigado aí, hein? Beijo. Os moleques se esforçaram aqui, mano. Mas eu vou levar esse tênis pra Manu. Gratidão. Filha, tô levando um Air 1 pra você aí, filha. Beijo, Mário. Um beijo, Manu. Um beijo pra toda a minha família, pra todo mundo que tá me assistindo. Beijo, Brenão. Vê se aparece lá com a sua mãe, hein, meu. Você tem 11 anos já. Eu lembro de você Rafa. com 6, moleque. Aparece lá. É Rafa, né? Rafa. A Rafa também. Aparece lá, Rafa. Você deve estar linda, né? Que você já era linda com 12. Você tá olhando lá? Não, tô olhando aqui no negócio. Você deve ser linda bom com demais. 17, com 12 já era linda. Imagina agora com 17. Sim. É isso. Então sejam bem-vindos, viu? Oh, e Marcinha, a semana que vem teremos um episódio extra que foi gravado hoje. Tipo assim, a gente nunca grava, hoje gravou. Então a gente vai passar semana que vem. Que não era pra ter, mas vai ter. Isso, episódio que é de 15 em 15. Semana que vem você vai receber lá um sininho. Um sininho, muito Um louco sininho, foi. Porque Muito foi louco. maravilhoso também, né? Nossa, tanta gente maravilhosa. Ah, o Rick, não se Vai foi ser ainda não. Da maravilhoso. Márcia foi melhor, mas o seu foi bacana também. Marcinha, maravilhosa. Fica com Deus, tá aí Amém. muito, muito, muito. Vamos todo mundo pro Centro Divino da Márcia, entendeu? O meu tá lotado. Vamos ao Centro Divino da... A Jussara gosta de botar todo mundo no Centro Divino dela. Não sei como... Papai do céu aguenta tanta gente lá. Já daqui a pouco o Centro Divino tá pencando. Aguenta. Aguenta. Beijo, Kelly. Beijo, Heloísa. Beijo, Rafaela. Beijo, Aninha. Beijo, Jussara. Beijo, Amo gente. vocês. Amo vocês. Ai, um beijo pra todos, viu? Valeu, Gratidão, turma. até a Se próxima. cuidem. Fomos. Beijo. Uau.